A Primeira Igreja Batista de Macaé apresenta Programa Semear e Vida, uma mensagem de paz, fé e esperança para transformar a sua vida. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, se eu quero te adorar, mais uma vez. Se não for pra te adorar, se não for pra te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Diga: se não for pra te adorar, se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. No início, diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Cante bem forte. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Glória a Deus. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 29. Na versão da Bíblia Revista e Atualizada: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Na Bíblia Revista e Corrigida: esta casta não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e jejum. A Bíblia na linguagem contemporânea:
Não há outro meio de se livrar desse tipo de demônio a não ser com oração. Na Bíblia Católica, edições paulinas, essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo a não ser pela oração. O Novo Testamento, na linguagem de hoje, esse tipo de espírito só pode ser expulso com oração. NVI, Nova Versão Internacional, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. E finalmente, uma versão da Bíblia Viva que diz: casos como este exigem oração. Meus irmãos, quando nós olhamos à nossa volta e quando nós contemplamos o mundo onde nós vivemos nestes dias, nós chegamos a uma conclusão: precisamos buscar mais de Deus para nós, precisamos buscar mais de Deus para o nosso casamento, para a nossa família e para todas as demais áreas da nossa história, da nossa existência. Quando nós olhamos à nossa volta, nós somos levados a afirmar como o Senhor Jesus: casos como estes que estão acontecendo tão perto de nós exigem jejum e oração, isto é, exigem avivamento, exigem uma busca mais intensa, mais ampla e mais profunda de Deus e da sua presença, mover e ação na nossa vida. Mais oração, mais palavra, mais louvor, mais fidelidade a Deus, mais serviço. Casos como estes, casos como aqueles outros, as notícias que nos rodeiam todos os dias são cada vez piores. Quanta violência, quanta maldade. Um pastor que pregou esta semana na assembleia da nossa convenção, lá na cidade de Itaguaí, disse assim: antes de sair, eu pedi para que a minha igreja estivesse orando pela minha viagem. E no nosso último culto, eu abracei todos os membros da igreja como se eu estivesse me despedindo deles. Achei estranho. E aí ele falou assim: não, irmãos, é porque eu vou ter que passar pela Avenida Brasil. E é assim, a gente passa pela Avenida Brasil e a gente nunca sabe se vai sair de lá vivo. Tudo pode acontecer. Então, o pastor pediu: estejam orando por mim, e já se despediu deles como se não voltasse mais. Vejam só onde nós estamos. Que mundo é este? Filhos agredindo pais, inclusive matando, como aquele rapaz de 16 anos e o irmão dele de 18, que na semana retrasada mataram o pai e a mãe lá nos Estados Unidos. As notícias que nos rodeiam exigem mais de Deus na nossa vida, uma busca intensa. Precisamos de um avivamento espiritual, irmãos. A crise econômica, o desemprego. Como é que nós vamos superar a crise econômica? Como é que nós vamos superar o desemprego, as falências de tantas empresas? Orando mais, jejuando mais, indo para a oração de joelhos e com a nossa face no pó. Casos como estes, só com jejum e oração, disse Jesus acerca daquele demônio que estava no corpo daquele rapaz e que deixava o seu pai desesperado. Casos como estes. O que dizer do câncer, irmãos? Eu tenho conversado com muitas pessoas sobre essa enfermidade terrível. Tenho conversado com profissionais da área de saúde, com médicos. Gente, nunca ouvimos falar tanto de tantas pessoas com câncer como nos últimos anos. Qual vai ser a nossa reação a isso? Jesus está dizendo: casos como este precisam de jejum e de oração, precisam de um avivamento espiritual da igreja de Cristo. Problemas no casamento, divórcios, problemas na família, quantas famílias desestruturadas, desequilibradas, dificuldades na educação dos filhos, corrupção, quanta corrupção. Disse hoje pela manhã e repito, fiquei sabendo esta semana e fiquei muito feliz. Precisamos orar pela Operação Lava Jato, irmãos, porque uma parte da força-tarefa envolvida é de nossos irmãos em Cristo. O diretor
da Polícia Federal em Curitiba, que está à frente desta operação, Dr. Renato Schwartz Lima, filho do pastor Hélio, pregou há 2 anos aqui no aniversário da nossa igreja, membro da Igreja Batista no bairro do Bacaxeri, em Curitiba, pastor Silvado. O outro que faz parte dessa força-tarefa, procurador da República, deu uma palestra sobre a corrupção esta semana na capela do seminário na Tijuca, no Rio de Janeiro, membro de uma igreja batista, nosso irmão em Cristo. E tem um terceiro que me falha a memória, quem seja. Isso significa que nós precisamos de um avivamento espiritual, irmãos. Está nas mãos desses homens, nossos irmãos em Cristo, um momento histórico para a nossa nação, e a oportunidade da correção de tantas injustiças. E o que é que o povo de Deus vai fazer a esse respeito? Pastor, amanhã eu vou trabalhar, vou estudar e vou levar a minha vida como se nada tivesse acontecendo. Que isso, irmãos? O nosso país está pegando fogo. E o que nós, igreja, o que nós faremos? Jesus disse que casos como estes só com muita oração e muito jejum. Quanta imoralidade, irmãos, quanta imoralidade. Às vezes eu tenho a sensação de que nós estamos vivendo os mesmos dias de Sodoma e Gomorra. Todos os dias nós lemos nos jornais, nas revistas, na internet, ouvimos notícias na televisão, no rádio. Quanta imoralidade! Li nos jornais há poucos dias, no SBT pela manhã, no horário da programação das crianças, existe um desenho animado que tem um relacionamento homossexual. Quanta imoralidade, quanta sensualidade! Isso exige da igreja avivamento espiritual, mais da palavra de Deus, mais oração, mais louvor, mais fidelidade. Jesus está dizendo: esta casta não sai a não ser com oração e jejum, irmãos. Claro que ele estava fazendo uma referência específica e direta àquele demônio que estava na vida, no corpo daquele jovem, cujo pai estava desesperado. Mas eu também creio que Jesus está dizendo para nós hoje que estas castas que aí fora estão, somente sairão com muita oração e jejum, isto é, com o avivamento espiritual. Porque o contrário disso é omissão, frieza, indiferença, como se nada estivesse acontecendo. Irmãos, nós estamos no centro de uma guerra, nós estamos no centro de uma batalha espiritual, e é impressionante como muitas pessoas não conseguem se aperceber disso e continuam levando a sua vida como se nada estivesse acontecendo. As pessoas estão focadas demais no trabalho, não é, irmãos? As pessoas estão focadas demais nos estudos, não é verdade? As pessoas estão focadas demais no lazer, nas viagens, no entretenimento, não é verdade, irmãos? As pessoas estão focadas demais em si mesmas, na busca das coisas que satisfazem o seu ego, a sua vaidade. Focados demais na saúde do próprio corpo e na aquisição cada dia mais e mais de bens materiais e de riqueza. Acabamos de cantar um lindo hino, uma linda música, uma linda canção. Que diz mais do Senhor e menos de mim. E eu fico cantando e fico ouvindo a igreja cantando a letra, a mensagem dessa canção, e eu fico pensando quantas pessoas aqui será que estão prestando atenção e que de fato estão cantando com o seu coração e não apenas com os seus lábios.
abrimos o nosso cantor cristão e cantamos mais de Cristo, mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de ti mesmo, ó Salvador, mais de Cristo, mais de Cristo. Será que de fato estamos cantando com o nosso coração ou só com os nossos lábios? Mais do que nunca, queridos, temos uma urgente necessidade de buscarmos mais de Deus na nossa vida. Já tivemos momentos terríveis ao longo da história da humanidade, mas nós estamos vivendo dias, nos últimos dias, que são dias terríveis. Uma imoralidade, um avanço da injustiça, da corrupção. Não há temor a Deus e a sua palavra. Só na cidade do Rio de Janeiro, a última notícia que eu tenho é da existência de mais de 8 igrejas de gays. Igrejas de gays. E eles se denominam a igreja do amor. Todo mundo ama todo mundo, e Deus é amor, e eu amo você e você me ama, e vamos que vamos. Daqui a pouco vão criar lá uma escola de samba e vão participar na Marquês do Sapucaí, no carnaval, né? A igreja do amor, com aquele monte de homem não, aquelas coisas sem roupa, e as mulheres também. Eu já não fico assustado com mais nada, nada mais me surpreende. Também disse hoje pela manhã, em 1857, uma crise financeira terrível nos Estados Unidos. Um comerciante, membro de uma igreja batista na cidade de Nova York, decidiu convidar alguns amigos para que toda semana tivessem um culto de oração na igreja. E eles começaram com meia dúzia. 2 semanas depois já eram 40 pessoas orando toda semana na igreja. Em 6 meses, mais de 10 mil pessoas estavam orando. Um grande avivamento veio sobre Nova York, outras cidades e estados nos Estados Unidos, e em 2 anos cerca de 1 milhão de pessoas já tinham tomado uma decisão por Cristo. E até o presidente dos Estados Unidos, na época, Franklin Pierce, frequentava aqueles cultos de oração uma vez por semana. Ao final, segundo a história deste avivamento, cerca de 15 mil cidades norte-americanas haviam aderido a esse movimento de oração. A crise econômica promoveu um avivamento espiritual na vida daquele homem, dos seus amigos, e depois aos milhares e milhões, em milhares de igrejas e cidades, em quase toda uma nação. Mais do que nunca, temos uma urgente necessidade de buscarmos mais de Deus para a nossa vida. Hoje, mais do que nunca, a igreja precisa mergulhar na sã doutrina da palavra, na fé cristã, e descobrir a real necessidade deste avivamento, e então não apenas desejar ardentemente, mas orar fervorosamente e esperar de braços abertos e de coração aberto pelo avivamento, que é uma obra sobrenatural do Espírito Santo de Deus, que nos atinge, que nos constrange, como cantamos aqui, e como disse Paulo em uma de suas cartas, e que contagia, A história do texto que nós estamos lendo conta de um menino que estava endemoniado. O seu pai ficou desesperado. E o que foi que ele fez? Ele procurou Jesus, ele se colocou diante de Jesus. Mas antes, diz a Bíblia, que ele esteve com os discípulos. E os discípulos oraram, mas o demônio não foi embora. Então, quando eles se aproximam de Jesus, Jesus ora, o demônio vai embora. E eles perguntam: gente, mas como é que isso é possível? E Jesus vai dizer: olha,
só com oração e jejum. Eu aprendo algumas lições muito práticas com este texto e eu quero compartilhar nesta noite com a igreja. E em primeiro lugar, eu aprendo nesse texto que nós temos uma necessidade. E a necessidade é de um avivamento espiritual. Assim como aquele rapaz endemoniado precisava, assim como o pai e a mãe daquele rapaz precisavam, assim como todos os familiares e amigos daquele rapaz precisavam, nós precisamos, você precisa, eu preciso, como nunca, de um avivamento espiritual. Que venha colocar no nosso coração uma fome, um desejo, uma sede enorme pela palavra de Deus, pela oração, pelo louvor, pela adoração, pela fidelidade ao Senhor, pelo serviço, pelo envolvimento nas coisas de Deus, com o reino de Deus, irmãos. O momento que vivemos é crítico? Por isso precisamos de um avivamento espiritual. O momento que vivemos é de crise? Por isso temos uma necessidade. Qual é? Avivamento espiritual. O momento que nós vivemos é de pouca esperança. Sim, nós então precisamos do quê? De um avivamento espiritual. O momento que vivemos é de uma degradação moral intensa. Sim, então nós precisamos de um avivamento espiritual. O momento é de frieza espiritual? Então precisamos buscar um avivamento espiritual. Há uma necessidade. E a necessidade está diante dos nossos olhos. E a necessidade é esta: avivamento espiritual. E o primeiro passo para o avivamento é esse. Eu tenho dito repetidas vezes aqui nesta série de mensagens. Você precisa sentir a sua própria condição espiritual. Você precisa sentir a condição espiritual da sua igreja e do mundo à sua volta, para que você sinta o desejo de buscar mais de Deus, mais da face do Senhor na sua vida. O que está acontecendo aqui? Você está me Passamos lutas, provações, pedimos forças nas tentações, declaramos Tu és Senhor. Enfermidades, perda e dor, pedimos cura ao Consolador, declaramos Tu és a escuridão, nos levantamos nesta nação, declaramos Tu és Senhor. Atravessamos opressões, nos fazes fortes nas aflições, declaramos Tu és Senhor.
sempre és fiel. Salva, cura, redime o meu ser. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Bellissimo, eis-me aqui na presença, a pensar no que tens feito em mim. Te busquei, te encontrei, só pra ouvir tua doce voz, Jesus. Santo, justo, sempre és fiel. Salva, redime o meu ser. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Seguro estou. No, I don't wanna let go. Now I got you in my space. I won't let go of you. Got you shackled in my embrace. I'm latching onto you. Now I got you in my space. I won't let go of you. Got you shackled in my embrace. I'm latching onto you. A Primeira Igreja Batista de Macaé apresentou Programa Semear e Vida. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa. Deus continue abençoando a sua vida.